abrir a palavra do Senhor, irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Tá sem som? Não, tava sem som, acabei de desmontar. Não, tava sem som, eu mandei para... Capítulo 1, versículo 3. Eu estou lendo agora aqui na Bíblia da tradução textual, tá? Recordando, sem cessar, diante do Deus e Pai nosso, a obra do amor e da constância da esperança em nosso Senhor Jesus. Vamos também em 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 17. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o imundo, e eu vos receberei. Vamos ler o 18 também. E vos serei por pai, e vós me sereis por filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Eu gostaria de ainda orar mais uma vez. Eu sei que os irmãos já oraram, mas que os irmãos pudessem me acompanhar em oração mais uma vez. Pai, nós mais uma vez, Senhor, entregamos a Ti esse tempo. Pedimos que a Tua palavra, que é poderosa em si mesma, possa, Senhor, ultrapassar a nossa expectativa. Sim, sim. E que o Senhor possa fazer a Tua obra para a Tua própria glória. Apesar da fraqueza, Senhor, do vaso que fala e daqueles que ouvem. Mas que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor alcance tudo que o Senhor deseja. Que o Senhor, pela Tua graça, disponha o nosso coração. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Dá-nos a mansidão que há no Teu coração, para que a Tua palavra tenha caminho em nós e ela salve um pouco mais a nossa alma. Sim, Senhor. Ó Espírito Santo, nós sabemos da nossa incapacidade, por isso nos colocamos nas Suas mãos. Mas confiando na Tua provisão, segurando nas Tuas mãos, sendo segurados por Ti, nós Te seguimos na coluna de nuvem e na coluna de fogo, Senhor. E pedimos que o Senhor, Senhor, seja visto, admirado entre nós. Verdade, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. E assim o Senhor edifique o que é Teu em nós. Afasta realmente o inimigo e nos permita ter um tempo aos Teus pés. É o que nós Te pedimos mais uma vez no Teu precioso nome. Amém. Então ontem, amados, a gente começou lendo aqui os primeiros versículos da carta, da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e naquela introdução nós vimos que essa epístola tão singular foi a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo, e ela tem marcas preciosas, né, de um tipo de vida que pode agradar a Deus. Nós vemos essa expressão, vamos lê-la mais uma vez, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Paulo vai usar essa expressão. Ele vai dizer para os irmãos que o que ele está dizendo a eles é a preocupação que ele tem com eles, de que eles possam viver um tipo de vida que agrade a Deus. Então, no capítulo 4, versículo 1. No demais, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que da maneira que aprendestes de nós, como deveis viver e agradar a Deus,
como certamente viveis, assim abundeis ainda mais. E a gente viu que é surpreendente que uma igreja que tinha menos de um mês de conversão pudesse alcançar a experiência tal, irmãos, que Paulo chega a dizer para eles no capítulo 2 que eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus, imitadores dos apóstolos e imitadores das igrejas da Judéia. Isso é impressionante porque as igrejas da Judéia eram igrejas antigas, né, que tinham uma história com o Senhor. Mas esses irmãos de Tessalônica, com tão pouco tempo, eles padeciam as mesmas aflições e eles reagiam com toda a responsabilidade diante da luz que tinham recebido, a ponto de Paulo dizer que eles se tornaram imitadores do Senhor. Como que pode, né, uma coisa dessa? Então, essa condição da igreja em Tessalônica alegrou muito o coração de Paulo e ele escreveu para eles depois de receber boas notícias de Timóteo. Tudo isso nós vimos ontem, para que eles pudessem abundar. Esse termo que tecnicamente se refere àquele borbulhar de águas das termas que havia na cidade. Paulo diz assim, o amor de vocês deve crescer cada vez mais, que vocês possam viver um tipo de vida que agrade ao Senhor, para estarem preparados para a sua vinda. Então o tema de Tessalonicenses é uma vida santa que aguarda a vinda do Senhor. E aí nós vimos que essa vida santa, na linguagem do Espírito Santo por meio de Paulo, é uma vida que se apoia num tripé. A obra de fé, o labor, que aqui é traduzido na textual por obra de amor, mas o trabalho do amor, é labor, é mais do que só um trabalho, é um afadigar-se em amor, e a perseverança da esperança, né? Esse tripé que faz a nossa vida cristã poder avançar. Então nós vimos isso, nós vimos implicações tão belas, porque Paulo não escreve para eles como um mestre, não está dando a eles muitas doutrinas profundas, ele está preocupado como deve ser também a nossa condição, irmãos. Posso dizer para os irmãos como que isso me iluminou com relação à minha vida e até mesmo na comunhão com os santos. Como que nós temos que estar preocupados com o que Paulo estava primeiramente preocupado aqui? Que tipo de coração e de vida, em primeiro lugar, deve ser a vida que agrada o Senhor e fundamentado, pode então depois avançar para coisas mais altas. Do que valeria Paulo encher a cabeça deles de conhecimento, de grandes doutrinas, como ele fez em outras epístolas, onde aquilo era para ser colocado, se eles não tivessem uma vida ideal e fortalecidos, fundamentados para poder prosseguir? Então, a preocupação de Paulo, principalmente aqui, é como um pai. Ele vai usar essa linguagem no capítulo 2, e no capítulo 2 ele vai dizer que ele era como um pai que os consolava e exortava, e como uma ama que os acalentava. Então, ele é pai e mãe, ele tem um coração de pastor. E aí ele vai ajudar esses irmãos na devoção. Principalmente hoje, irmãos, por causa do espírito soberbo que nós vivemos, por causa desse espírito da época, ainda mais se você assiste muito conteúdo na internet, o que mais tem é informação. As pessoas não carecem de informação. Mas não é estranho que onde haja tanta informação, o tipo de vida que essas pessoas vivem depois de receber muita informação é tão aquém. E eu estou falando isso aqui com humildade, me colocando e dizendo que se isso não é comprovado no nosso próprio meio, que de tanta informação, de tantas regras, de tanto conhecimento colocado à tona, pouco tem sido produzido de um tipo de vida onde se vê Deus manifestado. É tão preocupante isso, sabe? De que vale, irmãos? Se isso não produzir um coração, como diz um irmão, um amado irmão, né? Se a teologia não nos leva à doxologia, ou seja, se o conhecimento de Deus não me leva a adorá-lo, para que serve tal conhecimento? Se não termina dobrando meu joelho, se não termina me deixando em lágrimas, se não termina quebrantando meu coração, se não termina me fazendo viver uma vida que o agrada, por o seu agrado, para que serve isso? Então Paulo está bem preocupado com esse tipo de vida ao escrever aos Tessalonicenses. Ele sabe que essa é a necessidade deles. E sabe, irmãos, sem a revelação de que Deus... Os irmãos perceberam uma outra coisa que eu quero que os irmãos possam olhar comigo ainda, antes da gente avançar, porque hoje eu queria, se o Senhor ainda der graça, compartilhar com os irmãos sobre a questão da obra da fé. Esse primeiro pilar do tripé, né? A obra de fé. Mas antes ainda vamos ver uma coisa. No capítulo 1, veja que pelo contexto histórico que a gente viu ontem, Tessalônica estava passando perseguição dos patrícios, daqueles gregos
que assim como os judeus perseguiram Paulo, depois os próprios irmãos de Tessalônica começaram a sofrer e ver irmãos morrerem, ficaram desanimados em relação à esperança. E Paulo sabia que se essa esperança fosse minguada, o amor e a fé não iriam avançar. Então ele manda Timóteo, ele escreve depois aquele longo texto do capítulo 4, versículo 13, até o 5, versículo 11, para poder, vamos dizer assim, fortalecer a esperança. Porque sem a esperança, os outros dois fatores não vão conseguir avançar na vida deles. Agora, para que a experiência deles com o Senhor pudesse avançar, para que eles pudessem, no meio dessa aflição, ainda ser fortalecidos, o primeiro ponto que Paulo toca é o seguinte: irmãos, vocês não são a igreja que começa através de um caminho humano e é sustentado por homens. A pregação que vocês ouviram foi em poder do Espírito Santo. Vocês receberam a palavra de Deus como realmente ela é. E aí, antes até de dizer tudo isso, ele coloca uma coisa muito preciosa. Ele começa a epístola dizendo, apesar de ele não esboçar muito isso de forma minuciosa em doutrina, mas ele deixa presente esse fato. Vamos ler o versículo 1. O versículo 1 da epístola. Presta atenção no como ele se refere a eles. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, no quê? Em Deus Pai. E no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que coisa mais preciosa. A igreja não é a instituição humana. Ela não é levantada por homens e não é mantida por homens. A igreja está em uma pessoa. Aliás, em duas pessoas do único Deus. Eu posso dizer em três pessoas, porque o Espírito Santo está implícito aqui. A igreja é em Deus Pai. Irmãos, que coisa doce. Nós estamos unidos a Ele para sempre. Quem olha, ainda mais uma igreja tão nova, irmãos tão ainda tenros na fé, podiam pensar que aquilo ia minguar e aquilo ia acabar. Mas sabe por que eles vão passar por tudo isso e vão vencer? Porque eles estão em Deus Pai. Amém. E no Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que essa seja a nossa consciência. Nós estamos unidos de forma viva ao próprio Deus Trino. Amém. Por um lado, somos tão humanos e tão frágeis. Alguns de nós até mesmo novos como eles. Mas quer sejamos novos ou veteranos, nada muda o fato que nós estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Amém. É essa consciência de que nós estamos nele e ele em nós, que certamente nos fará triunfar sobre toda dificuldade. Então assim Paulo começa. E aí, uma coisa que eu queria dizer para os irmãos é que essa preocupação dele de colocar eles nessa comunhão íntima, ajustar o coração deles nisso, era tão importante porque, usando as palavras de um irmão chamado Captain Morgan, ele diz o seguinte: se nós estudamos o Antigo Testamento, a gente vai reparar uma coisa. Vamos ver se eu consigo colocar isso em palavras, que o Senhor me ajude. No tempo do Antigo Testamento, quanto mais antiga era a revelação de Deus, menos problema parece que o coração dos homens produziu. Você já reparou isso? Isso é um dado do nosso irmão Captain Morgan, o príncipe dos expositores. Ele dizia assim: repare a experiência no tempo de Abraão com Deus e repare a experiência no tempo dos reis de Israel. Qual dos dois períodos tinha mais luz acerca de Deus, conhecimento acerca de Deus? O período patriarcal de Abraão ou o período da monarquia de Israel com os reis? Aonde havia mais conhecimento, mais informação acerca de Deus? O período da monarquia. Se você chegasse no tempo de Abraão e falasse sobre, por exemplo, o sistema levítico de sacerdócio, se você falasse do lugar escolhido para oferecer oferta, se você falasse daquelas festas, as 7 festas, os ritos, não tinha. Aliás, irmãos, como o irmão Fábio orou, Deus diz a Moisés, antes de tirar o povo de Israel do Egito, que ele não foi conhecido no período anterior ao tempo de Êxodo pelo nome de Iavé. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Iavé, não lhes fui conhecido. Não foi conhecido. Então, se ele diz que ele não foi conhecido, é sinal que a revelação que havia de Deus naquele período
era uma revelação menos abrangente. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Agora, não é interessante que no tempo de Abraão, que era uma revelação menos clara, a comunhão com Deus era mais íntima? Você vê que conforme a luz aumentava, no tempo de Moisés, depois ali no período da lei sendo dada, do sistema levítico sendo colocado, Deus se esconde atrás do véu e agora, aquele Deus que comia com Abraão na tenda, só um homem pode contatá-lo uma vez por ano só. Irmãos, não é interessante? Vamos para um pouquinho e pensa um pouco nisso. Vamos pensar um pouquinho. O que causava esse fenômeno? Havia mais luz e mais separação de Deus. No tempo que tinha menos luz, a comunhão era mais fácil. No tempo de mais luz, de mais conhecimento, a comunhão mais se distanciava. Por quê? Então quando eu li isso, eu falei, Senhor, que coisa impressionante. É verdade. Deus simplesmente falava com Abraão, falava com os profetas, aparecia naquele período patriarcal e comia com eles na tenda, tinha comunhão com eles, e depois, conforme a revelação vai aumentando, a distância vai crescendo também. Eu tinha lido isso e eu parei para meditar, falei, Senhor, que coisa impressionante. Aí ele coloca uma outra tônica, ele diz assim, todavia no tempo do Senhor Jesus, a luz foi maior do que no tempo da monarquia, do que no tempo do Antigo Testamento. Mas agora a comunhão não estava mais distante, e se tornou mais perto. É ou não é verdade? Sim. Qual que foi a diferença agora, irmãos? O que Jesus trouxe que não havia no período do Antigo Testamento? Repare isso. No tempo do Antigo Testamento tinha mais luz conforme avançava o tempo, mas a distância aumentava. No tempo do Senhor Jesus, a luz veio mais do que no Antigo Testamento, e agora a comunhão se aproximou mais do que na época anterior. Qual foi o diferencial trazido pelo Senhor Jesus? A presença da luz em nós? Oi? A presença da luz em nós? Jesus trouxe a revelação da paternidade divina. Porque se você tem um Deus que não é pai, não tem relação de vida com você, todo o conhecimento acerca dele para seres pecadores como nós, quanto mais aumenta a revelação da santidade, aumenta a revelação da pecaminosidade. Mas quando o Senhor Jesus vem e ele mostra que esse Deus santo, que não deixou de ser santo, proveu uma obra no Filho para tornar de forma justa pecadores filhos, e a consciência de que nós somos filhos, e nada muda isso, irmãos, aí realmente as coisas mudam. Realmente nós sabemos que estamos sim, no que tange a nós, ainda tão inadequados. E Deus é tão mais santo do que nós. Mas esse Deus que é santo, pavimentou um caminho de graça. E agora nós não tememos chamá-lo Abba, Pai. Nós não temos um sentimento doce quando nós invocamos e chamamos Deus de Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E não há nada, irmãos, que possa alterar isso mais. E toda a área onde o Espírito Santo vai aumentando a nossa consciência de filiação, nós vamos sendo libertos até mesmo dos próprios pecados. Um irmão muito querido, que eu creio que a maioria dos irmãos que conhece, o irmão César, dizia o seguinte: toda a área da nossa vida onde nós somos escravos de algum pecado, ou de algum tipo de situação que não vencemos, são áreas onde nós não conhecemos Deus como Pai. Porque à medida que o Filho vai nos ensinando a ser filhos, os próprios pecados vão sendo vencidos. Os próprios medos vão sendo superados. Foi isso que o Senhor Jesus trouxe de diferente. E é isso que os Tessalonicenses precisavam entender logo no início da caminhada cristã. Que nós estamos em Deus, mas Deus não é só Deus. Deus Pai. E no Senhor Jesus Cristo. E como isso muda tudo, irmãos. Isso muda o nosso relacionamento uns com os outros. Porque se você vê o outro irmão apenas como um servo, um conservo, como um obreiro, aí você pode discordar dele, não tem problema, se você fere ele, mas se você sabe que você é parte da família, e que o Pai é nosso, como o Senhor nos ensinou a orar, você não vai ficar, você não vai deixar coisas passarem, você não vai deixar de querer tratar toda a situação de atrito. Esse próprio amor vai guardar o nosso coração das ciladas de Satanás.
que tenta incitar animosidade, tenta colocar sentimentos de mau gosto, tenta causar desarmonia, às vezes até por questões bíblicas doutrinárias, que se tornam mais importantes do que a relação fraterna. Mas nós precisamos entender, como Paulo vai mostrar para esses irmãos, que desde que um irmão não fira fundamentos, nós não temos base para nos dividir dele por causa de verdades periféricas. Sim. Até mesmo quando ele faz coisas erradas, eu não devo olhá-lo como inimigo, mas como irmão. E todo tipo de tratamento que eu dê seja para restaurá-lo e não para perdê-lo. Porque nós somos membros uns dos outros, do que tange a nossa vida com o Senhor Jesus, nós somos o corpo de Cristo. E nós somos irmãos. Nós somos uma família com um laço que é maior do que a família de sangue. Então, irmãos, que o Senhor possa nos ajudar a perceber isso, sabe? Essa é a grande diferença que houve desde que o Senhor Jesus nos trouxe a graça da filiação. E isso é único. Se a gente pudesse colocar o cristianismo como uma revelação no meio das religiões, como o nosso irmão Lewis também colocou, essa seria a grande tônica da diferença. Diz que uma vez estava num debate entre muitas pessoas falando de todas as religiões, eles queriam saber qual era o ponto diferente que o cristianismo tem que ninguém mais tem. E ninguém conseguia chegar, porque falava, não, a moral, a ética, não, tudo isso aí todo mundo tem. Todo mundo fala de moral e ética, todo mundo fala de questão de necessidade de salvação. Todas as religiões concordam que nós temos que melhorar e não piorar. Aí quando o irmão Lewis entrou na sala, falou, o que vocês estão discutindo aqui há horas? Qual que é a grande diferencial do cristianismo? Falou, é a graça. Porque a graça, só o cristianismo trouxe, irmãos. Só a fé cristã fala da graça, num favor imerecido que nos dá uma posição não merecida, algo que não está em nós, não começa em nós e que tira de nós toda a prepotência. E nos faz participantes dessa vida. E é por causa dessa vida que nós nos amamos. É por causa dessa vida que eu não preciso concordar com o irmão em tudo e posso andar com ele. Posso andar, é meu irmão. Quem disse que eu preciso dividir de um irmão porque ele não concorda comigo em tudo? Quem disse que a minha comunhão com ele está limitada a ponto de vista igual? Então, tudo isso vai sendo mostrado para nós. As nossas debilidades, fraquezas, tudo vai sendo superado conforme nós vamos entendendo que nós estamos unidos, vamos dizer dessa forma, organicamente a Deus. E que Ele é nosso Pai e nós somos irmãos. Se isso, irmãos, fosse o Espírito Santo, ganhasse no nosso coração espaço para mostrar essa condição da família divina, as rupturas seriam costuradas e as feridas seriam saradas. O último apóstolo que ficou do nosso Senhor foi João. Vocês sabem, né, como os irmãos aqui devem conhecer esse fato. Cada um dos apóstolos foi chamado e exerceu função espiritual de acordo com aquilo que o Senhor encontrou neles quando os chamou. Pedro pescava. O Senhor falou, te farei pescador de homens. E quem lança a porta aberta do evangelho pescando em Pentecostes, primeiro? É Pedro. Ele fala no dia da reunião de Atos 15, vocês sabem como Deus primeiramente me escolheu para que por meu intermédio os gentios ouvissem o evangelho e crescem. E é verdade, ninguém contestou isso. Foi Pedro que pescou. E também na casa, em Pentecoste foi com os judeus e na casa de Cornélio foi com os gentios. Só fiz um pequeno desajuste aqui, ajustando agora. Então Pedro, tanto com os judeus como com os gentios, foi ele que pregou. Mas aquilo que Pedro pesca e a obra iniciada por Pedro tem que dar uma continuidade de edificação. Isso se faz por Paulo, o fazedor de tendas. Mas nós sabemos que as tendas de Paulo, depois, por causa de problemas, de ego, de obra, de doutrinas periféricas e também de heresias e também de outras coisas, ela começa a se romper. E o último apóstolo que fica é João. E João, irmãos, ele vem com a verdade. Qual que é a tônica dos escritos de João? Se nós pudermos falar de Pedro, Pedro fala do governo de Deus. Paulo fala do corpo de Cristo, da edificação, do edifício de Deus. Do corpo. Corpo e edifício, do conceito bíblico, é uma questão só. Mas e João? Qual que é a tônica de João nos escritos dele? Oi? A família de Deus. Filhinhos. Vede que grande amor nos tens concedido o Pai.
E aí na família tem amor, luz e vida. É tudo questões interiores. Agora, se nós nos vemos como família, irmão, acaba o problema de liderança. Acaba o problema do irmão que não anda comigo, não vou com a cara dele. Acaba. Acaba a ambição, porque nós somos todos irmãos. Nós somos todos. Você pode ter uma função no corpo, mas a sua função não é você. Dá para entender isso? É a sua função, mas o que você é, antes de exercer qualquer função, é filho. E o que o outro irmão é? Irmão. Então que o Senhor possa nos ensinar isso. E como que os Tessalonicenses, tanto para avançar, como para poderem ser edificados em amor, Paulo põe essa pedra logo no início de fundamento. Vocês estão em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E por causa dessa vida, dessa união com Ele, aí agora o tripé da vida cristã vai avançar. Irmãos, vocês estão avançando na obra de fé, no labor do amor e na perseverança da esperança. O que a obra de fé fazia com os Tessalonicenses, irmãos? Aliás, o que significa esse termo obra de fé? Ele fala assim, recordando-nos, no versículo 3, recordando-nos, damos sempre graças a Deus, sempre acerca de vós, irmãos. Estou em segunda Tessalonicenses, espera, deixa eu voltar aqui no capítulo 1. Damos graças a Deus sempre por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, recordando sem cessar diante do Deus e Pai nosso a obra da vossa fé. Não é que a obra produz fé. A obra da fé. A fé produziu um tipo de obra. E nós vimos ontem que o versículo 3 ele está encaixado com o versículo 9 e 10. Se a gente for ver o que é a obra de fé. A obra de fé é aquilo que a fé, uma vez vivida por eles, levou eles a terem como fruto da fé. A fé produziu uma ação, produziu atos. A palavra obra aqui, no grego, significa atos de fé. Atitudes que a fé realizou como consequência de terem crido. Então, irmãos, está falando da obra de fé. O que é isso? Aí no versículo 9 e 10, conforme a gente leu ontem também, ele diz assim, porque eles mesmos declaram acerca de nós que classe de acolhida tivemos a vós e como retornastes dos ídolos a Deus. Então a obra de fé tirou eles de uma posição e colocou eles em outra, com uma atitude dinâmica da parte deles. A fé encontra resposta e produz uma ação, um fruto. E nós poderíamos chamar esse fruto, essa obra, de separação para Deus. E separação do mundo e dos ídolos. Irmãos, isso é importante. Há irmãos que creem no Senhor. Bendito seja o Senhor. A fé deles está presente. Mas a fé deles, como diz o irmão Timani, nesse ponto ela é meio confusa. Há um tanto de anomalia, porque eles não experimentam a fé produzindo a consequência normal que deveria ter. Porque o Espírito Santo às vezes encontra barreiras e pouca resposta no coração. Mas o normal do tripé da vida cristã é sempre que Deus se revela e nós cremos, isso produz uma reação. A fé gera, como Tiago fala, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras te mostrarei a minha fé. A fé não é o fundamento, aliás, a obra não é o fundamento da fé, mas a fé genuína sempre produz obras como resultado. Sim. E a primeira obra, de acordo com o versículo 9, que está ligado com o versículo 3, que ela causa é separação para Deus. Separação do que, irmãos? Do mundo e dos ídolos. Agora, quando a gente fala de ídolos, você fala, graças a Deus, irmão. Isso aí não é um problema meu. Você pode ir lá em casa, não tem nenhum santo, não tem nenhuma estátua lá, né? Eu estou livre da idolatria. Estou livre dos ídolos. Mas, irmão, a Bíblia tem um conceito de idolatria muito mais abrangente do que às vezes a gente pensa. Eu quero ainda, se o Senhor e permitindo a gente poder ir devagarzinho aqui, eu quero ler algumas coisas sobre a separação para os irmãos, que eu achei muito iluminador e quebrantador da parte de um escrito do irmão Atmani. Mas eu queria só que os irmãos me acompanhassem ainda em 1 Coríntios capítulo 10.
para nós vermos o conceito de idolatria na Bíblia. E não é só lá que ele vai aparecer. Ele vai aparecer num outro texto também. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Versículo... Vamos ler do 1 em diante. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estavam todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Porém Deus não se agradou de muitos deles, pois ficaram estendidos no deserto. E todas essas coisas sucederam como exemplos para nós, para que não sejamos cobiçosos das coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras. Aí ele vai dar o exemplo do que é a idolatria. Nem sejais idólatras, como alguns deles. Tal como ha sido escrito, assentou-se o povo a comer e a beber, e se fez levantar para jogar. Aqui fala divertir, jogar. Que na verdade é depois da comida e da bebida, de forma luxuriante, de forma glamurosa, eles foram se entregando cada vez mais aos vícios e aos prazeres sensuais, né, que são sensitivos do corpo, e quando viram, se entregaram a tudo que era pertencente ao corpo, inclusive aos pecados de diversão com fornicação. De acordo com a ótica do Espírito Santo, aonde há, irmãos, um senso carnal, onde o povo se importa em comer para ostentar, beber para ostentar, que é, irmãos, na verdade o que a gente vê no espírito dessa época, a soberba, na forma de ostentação, de alimentação, divertimento, lazer, hedonismo seria a palavra mais correta. Sempre isso vai terminar num estado onde você se sente livre, onde a guarda baixa e você acaba caindo em pecados. Você sempre vai encontrar, porque a coisa não começa, irmãos, ninguém sendo cristão ou filho de Deus cai, assim, levanta de manhã e fala, quer saber, hoje eu vou adulterar. Ninguém levanta de manhã e fala assim, quer saber, hoje eu estou para cometer aquele pecado. Não, não é assim. Você vai se tornando cada vez mais sensual. Entenda sensual no sentido mais técnico que eu estou colocando, como aquilo que é da sensitividade corporal, daquilo que é para comer, para beber, para ver e se alegrar nisso, como a fonte única da sua alegria. E sabe o que vai acontecendo? Aí quando você vê, você baixa a guarda, porque afinal de contas não tem por que se preocupar tanto. E afinal de contas você até já avançou na experiência espiritual, você já comeu do maná, você já bebeu da rocha, você já está caminhando, então não tem problema. E aí, irmãos, a gente não percebe que as influências, como diria nosso irmão Pember, do Espírito, ficam não tangíveis mais a nós. Você vai ficando igual Davi no palácio, no tempo de guerra. Lembra? Davi ficou enquanto os homens foram lutar. Afinal de contas, eu já lutei tanto. Afinal de contas, eu preciso de um descanso. Afinal de contas. E vai fazendo concessões. E quando vê, cai nesse outro aspecto. Tudo isso, mas tudo isso para Deus, independente de já ter caído no pecado mais grosseiro, não é que o pecado mais grosseiro é que é a idolatria. Desde o início, os 3 pontos já começam a levar você para o que Deus chama de idolatria, porque a idolatria, né, a palavra ídolo, ou a imagem do ídolo, que tem uma origem grega no termo ícone, a palavra grega que é ícone, significa uma imagem que substitui o mais sagrado. Como é que o irmão Kepler Morgan coloca isso? Ele diz que toda apostasia do nosso coração começa quando você substitui o mais sublime pelo que é mais baixo. A partir do momento que o seu
E vai chegar uma hora que você vai cair. Irmãos, como que isso deve ser assim, alarmante para o nosso coração? Que prioridade o Senhor e a palavra dele têm para o nosso coração? Qual é a prioridade? Qual é a prioridade que o Senhor e a palavra dele têm para o nosso coração? O engano do pecado, que é dito em Hebreus capítulo 3. Qual que é o primeiro grande engano do pecado? É ele nos fazer sentir que não é tão pecado assim. O primeiro engano do pecado é tirar o senso de que ele é pecado. Não tem problema. Uma concessão. Eu fazer aqui, não tem problema. E aí diminui. Você troca aquilo que é mais alto pelo que é mais baixo. Pronto. As coisas vão se desorganizando interiormente. E nós vamos, irmãos, vivendo, porque quando você entra para o espírito hedonista, o seu ídolo é você mesmo. Que é a consumação da idolatria, como Paulo fala, o Deus deles é o ventre. É aquilo que satisfaz você. Satisfez, é isso. Não é mais o que a vontade de Deus diz. Então o mundo tem um espírito assim, irmãos. O espírito do mundo é o espírito hedonista. É o espírito que coloca aquele tipo de situação como mais importante. E Deus considera isso como idolatria. Não precisa chegar no pecado mais grosseiro, que vai ser a consequência final. Todo pecado grosseiro na vida de um crente. Irmãos, isso aqui é sério. Eu falo isso aqui com o temor do meu próprio coração. Todo irmão que cai em algum pecado, você pode ver que não começou com esse pecado muito grande. Foi algum desvio, numa concessão de leve que ele fez lá atrás. Ele fez lá atrás. Em algum ponto, a realidade mais transcendente, mais gloriosa, mais admirável do Senhor Jesus deixou de ter o primeiro lugar no coração dele. E aí é o que um outro irmão diz: todo pecado, então, é um ateísmo prático. Porque se Deus fosse real, se o amor de Deus fosse a coisa mais importante no coração, isso não teria sido feito. Em algum ponto, ele perdeu o valor devido ao Senhor. Então Deus considera isso idolatria, porque já o substituiu. O princípio da idolatria é um ícone que substitui o sagrado. Em algum ponto Deus foi substituído. E você percebe que então para isso não precisa ser o ídolo da imagem, o Deus de pedra ou de pau. Inclusive, deixa eu ler um outro texto, eu não estava nem pensando nele, mas o Senhor me lembrou aqui. Vamos em Atos 17. E depois nós vamos ler outro texto aqui. Do irmão Nick, eu quero ainda repartir com os irmãos. Atos 17. Quando Paulo está em Atenas, versículo... A partir do 16, né? Sim, é a partir do 16, mas eu quero só pegar o versículo principal, que é o versículo... Vamos ler do 24 em diante. Ele vai falar contra a idolatria da cidade, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto aqui. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo Senhor do céu e terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é servido por mãos humanas, nem tem necessidade de coisa alguma, pois ele dá a todos vida e alento e todas as coisas. E de um fez toda a linhagem dos homens, para que habitem sobre a terra, face da terra, havendo determinado períodos de tempo assinalados e os limites da sua habitação. Para que busquem a Deus, se talvez palpando, se topem com ele e o achem, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, inclusive como alguns dos vossos poetas têm dito, porque somos sua linhagem também. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos supor que a divindade é semelhante a ouro, ou prata, ou pedras, escultura de arte. Tudo isso aqui é idolatria? É ou não é? Você coloca isso aqui em que categoria? Idolatria. Certo? Ouro, prata, pedra, arte, idolatria. E de o quê? Imaginação do homem. Mas o termo imaginação aqui é muito específico. Imaginação do homem. Então a idolatria, primeiro Paulo tocou nos pontos mais exteriores, quando o próprio ícone é confeccionado. Mas ele não começa no ícone. Para que ele seja confeccionado,
Há uma imaginação. Agora, a imaginação aqui no grego é entumesis. Essa palavra só aparece em Mateus capítulo 12, capítulo 9 e em Hebreus capítulo 4. O que é entumesis? Ela tem um prefixo que é en e tumus. En é para dentro e tumus significa um desejo apaixonado, controlador no coração. Quando uma emoção controla o seu coração e baseado nesse prazer de amor ou ódio que essa emoção te dá, você guia os seus pensamentos, isso é entumesis. E Paulo está dizendo então que essa é a fonte da idolatria. Quando os nossos pensamentos são controlados pelo que nos agrada de uma forma firme. Você diz, vou fazer. E você fica maquinando aquilo, porque esse entumesis significa algo que está borbulhando e você gasta e concentra os seus pensamentos como que ruminando aquilo e ficando preso naquilo o tempo todo. É uma maquinação, mas uma maquinação alimentada por desejos apaixonados. Desejos apaixonados, desejos controladores do próprio coração. Isso é a fonte da idolatria. Esse foi o tipo de sentimento que os fariseus tiveram quando blasfemaram contra o Espírito Santo. Está lá, vendo Jesus os seus pensamentos. A palavra é a mesma. Eles estavam movidos, determinados. Nós não vamos pensar diferente. Estamos determinados a dizer que o que ele fez foi de Beelzebul. Embora nós sabemos que não, mas nós passamos por tudo porque é só isso que nos satisfaz. Nós não vamos pensar de outra forma, não vamos arredar dessa posição. E por isso foi tão grave. Foi uma coisa consciente, alimentada por um ódio contra a pessoa do Senhor. Então, quando o coração começa a atingir, irmãos, um desgoverno por causa de paixões, por causa de desejos que nós alimentamos. Talvez os irmãos não sabem de nada, nós não falamos nada. Os irmãos até pensam que está tudo bem. Porque você não deu vazão a nada ainda. Mas Deus sabe que lá no coração... Entendeu? É aqui que nasce a idolatria. É aqui que nasce o ídolo. E aí, esse tipo de imaginação já é considerado um ídolo. Quando o Tozer fala que se você não conhecer bem a Deus, o Deus da Bíblia, você cria um Deus que não é o Deus da Bíblia. E você idolatra esse Deus criado na sua cabeça. Idealiza. Você o idealiza e você faz dele um escravo do seu hedonismo. Os irmãos veem assim, então, como é que o conceito de idolatria é algo mais profundo? Como que nós temos que pedir para o Senhor iluminar o nosso coração? Porque também não adianta a gente ficar aqui introspectivo. Então agora o que eu vou fazer aqui? Uma regressão? Vou passar por uma hipnose? Quem sabe assim eu vou me descobrir. Não faça isso. Treva buscando treva. Não vai dar em nada. Mas na luz do Senhor nós vemos a luz. E Ele possa, irmãos, nos iluminar e mostrar o que é isso. A idolatria. Então, deixar os ídolos, deixar essa posição idólatra do espírito dessa época e do mundo é muito importante. Esse é o primeiro na vida normal cristã. Mas é tão triste, irmãos, ainda mais nesse tempo de hoje, onde esse evangelho coachista, essa coisa do homem no centro, esse humanismo, as pessoas não entendem o que é conversão. Não sabem nem os primeiros passos do que é a vida cristã. Então agora, eu queria poder ter a liberdade de compartilhar com os irmãos algumas coisas que está num livro do irmão Atimanif, uma das lições básicas da fé cristã. Mas na hora que eu estava lendo, eu falei, meu Deus do céu, se isso aqui é o básico, imagine então o que é o avançado, né? Porque, irmãos, são coisas que são para tentar remar. Acorda, prendi o barco. Então a gente vai, faz. Por que o Espírito Santo não me usa? O Espírito Santo não me usa? Por que eu não tenho poder, realidade espiritual com o Senhor para uma prática? Por que na minha própria vida parece que tem uma barreira que não me deixa avançar? Porque a palavra. E separar-se do mundo é o primeiro ato quando a fé, se eu realmente vi o que o Senhor fez, não tem como, irmão. À medida que eu entro na realidade espiritual pela fé, eu saio de esfera também. A separação do mundo é o primeiro item do tripé da vida cristã normal. A obra de fé. Deixar os ídolos. Deixar o mundo. Então eu queria ler com os irmãos, e eu vou pedir para a gente ler aqui alguns versículos. A gente já leu um deles, que é 2 Coríntios 6,17.
Agora nós vamos lá em Êxodo capítulo 12, versículo do 6 ao 11. Vamos ler isso e depois eu queria ler e pontuando com os irmãos algumas coisas. Êxodo 12. Aqui diz assim: e tendo sido guardado até o 14 deste mês, o cordeiro, né? A plenária da congregação de Israel degolará entre as 2 tardes. Recolherão do sangue e o porão sobre as 2 jambas e no dintel das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem levedura, com ervas amargas o comerão. Não comais dele nada cru, nem fervido em água, senão assado ao fogo, tanto a sua cabeça como as suas patas e suas entranhas. Não deixareis nada dele para a manhã seguinte, e não será quebrado o osso seu, e o que sobrar dele da manhã seguinte, queimá-lo-eis no fogo. Agora, presta atenção no 11. E assim havereis de comê-lo. Cingidos os vossos lombos, as vossas sandálias dos pés, e com vosso cajado em vossa mão. E o comereis apressadamente. Ele é a Páscoa de Yahvé. Note o tempo, né, do cajado e da jornada. É assim que o sangue é passado na porta e a carne é comida. Eles devem começar a peregrinar. Agora eu queria ler com os irmãos. Tem outros versículos que o irmão cita aqui, mas vamos ler só esse. E eu queria ler com os irmãos e pedir que o Senhor possa nos ajudar a perceber, irmão, que coisa pesada que é essa necessidade da separação. Ele diz assim, ó: na Bíblia existem muitos mandamentos que se referem à nossa separação do mundo. O Antigo Testamento tem muitos exemplos e ensinamentos sobre isso. Por exemplo, Egito, Ur dos Caldeus, Babilônia e Sodoma tipificam o mundo em seus diferentes aspectos. O Egito representa a alegria e o prazer do mundo. Ur dos Caldeus, as religiões, sai desses diferentes aspectos do mundo. Agora olha o que ele vai dizer aqui, ó. O tipo representado no livro de Êxodo. A redenção é para a saída. Deus salvou os israelitas através do Cordeiro Pascal. Quando o mensageiro de Deus saiu para matar todos os primogênitos na terra do Egito, o anjo da morte passou pelas portas que estavam cobertas de sangue. Não haveria sangue em todas as portas da casa. Não, se não houvesse sangue em todas as portas da casa, o primogênito morreria. Isso não tinha nada a ver com o fato de a porta ser boa ou ruim, ou se o lintel e os postes eram especiais, ou se a família era boa ou não. Se o primogênito honrava seus pais ou não. A única coisa que contava era se o sangue estava ali. Perecer ou não perecer não depende do nível social da família ou do comportamento, mas se há sangue na porta ou não. O fator básico da salvação é o sangue, que não se origina em nós mesmos. É tudo o que ele fez por nós. Amém? Nós cremos nisso? Amém. Nenhum de nós está salvo aqui por obra que fizemos. Tudo dependeu dele. Bendito seja o Senhor. Mas, agora vamos para o outro lado da moeda. Esse sangue que foi provido por ele, foi tudo o que ele fez, requer de nós, exatamente pelo que ele fez, uma resposta. Então, pela graça somos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo. Mas assim que o sangue nos redimir, devemos nos movimentar e sair. Assim que o sangue nos redimir, devemos nos movimentar e sair. Uma vez que o Senhor nos redime, não podemos comprar casas e habitar no Egito. Não, todos nós temos que sair daquela mesma noite. Antes da meia-noite, os israelitas sacrificaram o cordeiro e aspergiram o sangue com ensopo. Depois comeram às pressas, com lombos cingidos e os cajados nas mãos, porque tinham que partir imediatamente. A primeira coisa que a redenção produz é a separação. Ó, irmãos. Não, eu não vou falar muito, deixa eu ler um pouquinho mais. Tentado, em vez de ler, falar. Mas deixa o irmão Atmani falar, porque as palavras estão mais claras aqui. É do livro Não Ameis o Mundo?
Não, é do livro Lições Básicas à Boa Confissão. O primeiro volume, a lição 9. É o primeiro volume. Isso. E eu ia ler do livro, mas eu esqueci o livro, eu tive que pegar esse aqui e traduzir da internet. Então, por isso que às vezes tem uma palavrinha ou outra que não está bem colocado, mas é isso aqui, irmãos. Depois você pode ler o capítulo lá que está bem mais colocado até do que aqui. Ele diz assim, ó, a primeira coisa que a redenção produz é a separação, que significa partida ou saída. Deus nunca redime uma pessoa para que ela continue vivendo no mundo. É aqui que muitos cristãos falham. É por isso que não tem como avançar, irmãos. É por isso que a nossa experiência, muitas vezes, e tem esses outros aspectos do mundo, é tão fraca em relação aos nossos irmãos tessalonicenses. Ontem eu conversei com alguns irmãos depois da comunhão e falaram, irmão, que coisa preciosa, né? Que experiência. Mas a gente se entristece, porque a gente começa a olhar para a experiência deles e fala, meu Deus do céu, se esses daqui com um mês de convertir tinham isso, e eu estou com 5, 10, 15 anos, e parece que... Mas por que não acontece, irmãos? Porque nós falhamos em coisas básicas. Nós esquecemos que o sangue é para saída. Sabe? Ah, o Senhor me salvou da condenação, então eu posso ficar na posição errada. Não pode, irmãos. E aí ele continua assim, ó. Todo aquele que nasce de novo, ou seja, que é salvo, deve pegar seu cajado e sair. Assim que o anjo da destruição tiver separado os salvos dos que perecem, os salvos terão de fazer as malas e sair do Egito. Ninguém se apoia num cajado quando está deitado, porque o cajado serve para caminhar. Todos os redimidos pelo sangue, sejam velhos ou jovens, devem pegar seu cajado e partir naquela mesma noite, porque assim que isso acontecer, nos tornamos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Assim que o sangue me redimiu, eu tenho que ter consciência que eu não sou desse mundo. Portanto, devemos deixar o Egito e separar-nos do mundo imediatamente. Não devemos continuar lá. Uma irmã, enquanto ensinava a história de Lázaro e do homem rico, perguntou às crianças, quem vocês querem ser, o rico ou Lázaro? Os irmãos sabem da história do rico e Lázaro, né? O rico tinha conforto nessa terra, Lázaro estava padecendo. Aí olha só, lembre-se de que o rico desfrutava nesta era, mas estava sofrendo na outra. Enquanto Lázaro sofre agora, mas desfruta depois. Qual desses dois vocês gostariam de ser? Um menino de 8 anos respondeu, enquanto eu estiver vivo, quero ser o rico. Quando eu morrer, quero ser o Lázaro. Muitas pessoas são assim. Quando precisam de salvação, confiam no sangue do Cordeiro. Tudo pela graça. Aleluia. Não depende de nós. Mas, depois de serem salvos pelo sangue, querem estabelecer-se no Egito, na esperança de obter o benefício de ambas as partes. A redenção que o sangue efetua nos salva do mundo. Quando o sangue nos redime, imediatamente tornamos-nos peregrinos nesta terra. Isso não significa que não vivamos mais no mundo, mas que estamos nos separando dele. Então, quando o resgate é aplicado, este é o resultado, obra de fé. Deixando os ídolos. Os convertestes a Deus. Certo? Assim que somos redimidos, o curso das nossas vidas é mudado e temos de deixar o mundo. O sangue separa os vivos dos mortos e o cajado separa os santos, os que se separam dos mundanos. O sangue separa os perdidos dos salvos. O cajado separa os mundanos dos peregrinos. Quando recebemos a redenção, não podemos permanecer no mundo. A história do êxodo de Israel no Egito mostra quão difícil foi para eles partirem. O Egito tentou contê-los repetidas vezes. Faraó disse a Moisés, vê que ofereça sacrifícios ao seu Deus nessa terra. Êxodo 8:25. Primeiro ele lhes diz que para não irem longe. Então os homens depois podem ir. E finalmente,
todo o povo poderia ir se deixasse o gado e as ovelhas. A estratégia de Faraó era persuadi-los a servir a Deus no Egito. Ele estava disposto a permitir que eles fossem filhos de Deus se permanecessem no Egito. Porque sabia que se uma pessoa servisse a Deus ali, não poderia dar testemunho com poder. E como resultado, continuaria sendo seu escravo. Mesmo se eu quisesse ser um servo de Deus, acabaria sendo um servo de Satanás na prática. Se você tentar servir a Deus no mundo, acabará sendo escravo de Satanás, produzindo tijolos para ele. Ele não deixará ir, e se o fizer, não deixará ir muito longe. Ou apenas permitirá que os homens vão e o resto que fique. Satanás conhece muito bem a nossa condição. A partir do momento em que uma pessoa é salva, ela deve sair para o deserto e levar consigo todos os seus entes queridos, toda a sua vida, recursos, tesouro e todas as coisas. Se não fizer isso, você retornará ao Egito e não poderá sair. Deus ordena que os que o servem se separem do mundo. E agora, irmãos, olha, ele vai tocar nos pontos práticos aqui, que eu quero continuar lendo. Espero não estar cansando vocês, porque eu acho de muita ajuda isso aqui. Olha o que ele vai dizer. Olha que coisa impressionante. Devemos valorizar a posição que temos no Senhor e abandonar a posição que tínhamos no passado. A partir daí, nossos bens têm de ir conosco também. Embora todos digam que somos tolos, não devemos ouvir as pessoas do mundo. Devemos deixar o Egito hoje. No momento em que nos convertemos, temos de sair para o deserto. Agora, olha o princípio que ele vai mostrar aqui. Você fala assim, mas então eu vou viver como um ermitão? Eu vou para o deserto, vou ver um Amish, sei lá. Né? Como é que é esse negócio de deixar o mundo? Não vou morar na cidade? Tem uma fazenda? Como é que é isso aí? Então, olha o princípio, irmãos, que eu achei muito lindo. No Novo Testamento, tanto o Egito como o deserto representam o mundo. Certo? Repare isso. Tanto o Egito como o deserto, para onde o povo vão, representam o mundo. Sim. Todavia, o Egito é o mundo no sentido moral, no espírito do mundo. O paradigma, o conceito como o mundo faz as coisas. É o prazer do mundo, a moralidade do mundo, o jeito do mundo. Enquanto o deserto é o mundo no sentido físico, onde moramos. Agora, do Egito eles saem, e no deserto eles peregrinam. Isso significa o quê? Que nós não temos que virar ermitão, virar os Amishes, né? Não precisamos. Nós temos que deixar o Egito, que é deixar o jeito do mundo fazer as coisas. Que é o sentido moral do mundo. Está dando para entender? E com relação ao lugar chamado mundo, é um deserto onde peregrinamos. Então nós vivemos no mundo físico, como um deserto só de passagem, e deixamos e rompemos com o mundo no seu sentido moral. Então isso não quer dizer que você tem que deixar sua casa na cidade, que você não pode ir no shopping, que os irmãos não podem ir na praia, como foram, né? Como eu também já fui. Mas, irmãos, vou falar uma coisa aqui que alguns irmãos acham duro, mas é uma verdade que um irmão uma vez compartilhou. Com que espírito nós vamos para a praia quando vamos? Qual a intenção de irmos para a praia? Eu lembro que isso estava numa conferência de jovens na cidade de Guarujá, quando esse irmão falou isso. E ele falou assim para as irmãs: irmãs, o que eu vou falar aqui vocês vão me considerar chatos. Mas eu vou ter que dizer. Deixe-me perguntar, se eu bater na porta da sua casa, tinha muitas irmãs que tinham ido para a praia naquela tarde, depois voltaram para a reunião à noite, ele falou: se eu bater na porta da sua casa, você tem coragem de vir me atender de biquíni? Aí só viu, não, claro que não. Eu falei: por que na praia você pode usar biquíni? Por que na sua casa eu não posso te ver de biquíni, mas na praia você vai de biquíni? Para mostrar para quem? Para se expor para quem? Então você percebe? Até as pessoas do mundo, irmão, olha o paradigma. Se você perguntar para qualquer moça que está lá na praia, apesar que hoje é meio complicado, né?
para qualquer moça que está de biquíni lá, você for bater na porta do apartamento dela, ela não vai abrir de biquíni. Pelo menos não é normal isso acontecer, né? Mas lá na praia todo mundo, porque o mundo pensa, como é que o mundo pensa? Em casa eu tenho que me preservar, mas na praia, que isso? Lá todo mundo põe assim. E não tem problema, porque todo mundo está acostumado a se ver assim, como se isso fosse normal. Mas espera aí, esse é o jeito que o mundo pensa. Esse é o Egito. No que tange ao jeito do mundo pensar, o mundo é o Egito. Isso eu deixo. Mas eu vivo no mundo físico, peregrinando. Tá entendendo? Então eu posso ir na praia, que é o mundo físico, deserto. Eu só não posso fazer do jeito que o mundo faz a experiência da praia. Como é que Deus vê essas coisas? É isso que a gente tem que observar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A gente não pode deixar o paradigma do mundo nos governar. Senão nós não saímos, nós não rompemos de verdade. E ele continua assim, ó. O mundo tem então esses dois aspectos. Ele é tanto um lugar quanto um sistema. Nós devemos romper com o sistema, mas certamente ainda peregrinamos no lugar físico. Existem muitos aspectos do mundo físico que são atraentes, né? E quando eles se tornam atraentes, eles se tornam aquilo que desperta a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E nesse aspecto, ele se torna o Egito. Os cristãos devem abandonar o sistema do mundo, isto é, o mundo em seu aspecto moral. Devemos deixar para trás o mundo moral e ter em mente que, embora continuemos a viver no mundo físico, ele para nós é um deserto. Agora olha a frase que ele vai falar aqui, ó. O que é o mundo para nós? Como deveríamos vê-lo? O Sr. Dame Penton descreveu bem quando disse: enquanto eu viver, o mundo será um caminho para mim. E quando eu morrer, será um túmulo. Enquanto eu vivo, o mundo é uma estrada que eu caminho. Um deserto pelo qual eu estou passando. E depois será meu túmulo. Ó, irmãos, enquanto um cristão vive na terra, ele viaja pelo mundo. E quando morre, o mundo se torna um túmulo para ele. Onde ele será enterrado. Aos olhos do mundo, o crente está num deserto de peregrinação. Os incrédulos são aqueles que estão em casa nesse mundo. E só eles devem se sentir assim. Nós devemos nos separar desse aspecto. Agora, ele vai tocar nos aspectos mais práticos aqui. De que devemos nos separar? Primeiro, que coisas são consideradas do mundo no aspecto da nossa separação? Em que área devemos nos separar? Antes de mencionar qualquer coisa específica, devemos compreender que o nosso coração e espírito são as primeiras áreas que precisam se separar do mundo. Devemos separar-nos completamente dele. Nossa intenção não é ser controverso. Não devemos levantar qualquer controvérsia na nossa família ou no escritório, em qualquer lugar. Vamos então examinar 5 aspectos que devemos enfrentar ao nos separar. Primeiro, atividades que o mundo considera imprópria para os cristãos. Devemos evitar tudo que não corresponda a um cristão e viver dentro do padrão que pelo menos o mundo, porque o mundo, é como o Moody falou, né? De 100 pessoas, 99, uma vai ler a Bíblia, 99 vai ler o crente. O mundo nos lê. E tem um padrão, irmãos, que ele considera pelo menos um nível adequado. Agora, um cristão, porque ele é alguém santo em relação ao mundo, ele deveria se separar, como o irmão está colocando aqui, pelo menos daquilo que o mundo já considera estranho um cristão fazer. Esse é o primeiro nível. O mundo não faz. Como que eu vou fazer? O mundo estabeleceu regras e normas para os cristãos, e se não as cumprirmos, iremos decepcioná-los e escandalizá-los.
Não devemos dar origem à crítica dos gentios ou a comentários como eles dizem que são cristãos, mas olha o que fazem. A pessoa pode perguntar, e os cristãos também visitam esses sites? Frequentam esses lugares? Eles do mundo podem ir a qualquer lugar. E se alguém lhes disser que isso não é correto, eles argumentam o contrário. Mas se você, sendo cristão, for, o comentário é, e você também vai nesses lugares? Certos assuntos são pecaminosos. E se os gentios os praticam, ninguém diz nada. Mas se você, sendo cristão, o faz, isso é propagado para todo lado. Portanto, devemos abster-nos de tudo que os gentios consideram impróprios. Irmão, só isso aqui já é uma régua. Isso aqui já é uma régua que nos pega. Por que Paulo fala assim? Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Eu não vou fazer o irmão tropeçar, mas tem coisa básica que lá no mundo a gente está levando um incrédulo a tropeçar. Então esse é o primeiro aspecto que ele fala aqui, que nós devemos nos separar. Quando os filhos salvos pedem algo aos pais incrédulos, esses pais nunca devem perguntar por causa desse pedido. Vocês, filhos, meus filhos, que se dizem cristãos, querem também essas coisas? Não há nada mais vergonhoso para um crente do que ser corrigido por um incrédulo. Abraão mentiu e foi repreendido por Abimeleque. Essa passagem bíblica expõe uma das coisas mais vergonhosas. Afastemo-nos de tudo que os mundanos, os egípcios consideram indigno para o seu padrão. Segundo, devemos nos separar de interesses que não são compatíveis com o Senhor. Tudo o que não é compatível com o Senhor deve ser eliminado. Visto que o Senhor foi humilhado, acusado de estar possuído por demônios, e foi crucificado como ladrão, nós da mesma forma não devemos esperar nenhuma glória dos homens e sua recepção. Da mesma forma não devemos esperar nenhum elogio. Quando nos dizem que temos uma mente brilhante, que somos inteligentes, que somos intelectuais, devemos nos afastar disso. Tudo que é incompatível com o Senhor, que não pode caber no Senhor, não deve também ter espaço em nós. O Senhor disse que o discípulo não está acima do mestre, nem o escravo acima do seu Senhor. Se o mundo tratasse nosso mestre de uma determinada maneira, não deveríamos esperar que ele nos tratasse de outra maneira. Se não recebêssemos nosso tratamento, se não recebermos o mesmo tratamento que nosso mestre recebeu, algo em nós e em nosso relacionamento com o Senhor não está correto. Tudo que o Senhor sofreu nessa terra também deve ser a nossa experiência ao lidarmos com ele. Para seguir Jesus de Nazaré, devemos estar dispostos a ser humilhados sem esperar nenhuma glória. Seguir Jesus de Nazaré é carregar a nossa cruz. Em Gálatas 6,14 nos mostra que a cruz está localizada entre o mundo e o Senhor. Em uma extremidade está ele, e na outra está o mundo. A cruz está entre os dois. Nós e o mundo também nos encontramos em lados opostos. O mundo crucificou o nosso Senhor, e como estamos do lado dele, para ir ao mundo, primeiro precisamos passar pela cruz. Você está entendendo? Ele está dizendo aqui que o Senhor está de um lado da cruz, e do outro lado está o mundo. Se você quiser passar pelo mundo, você tem que passar pela ponte da cruz. Mas, irmão, não tem como você atravessar a cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos crucificou com ele. Como é que você vai passar a cruz se você está pregado nela? Então o seu relacionamento com o mundo acabou. Nós não estamos do lado do Senhor? Sim. Então não tem como, irmãos. Não tem como. Não podemos anular nem esse fato, nem a sua história. O mundo crucificou o Senhor. Como a cruz é um fato, o mundo também, de fato, foi crucificado para mim. Se não podemos anular a cruz, não podemos anular o fato de que o mundo está crucificado para nós. Amém? Amém. Não podemos entrar no mundo sem removermos a cruz.
o que é impossível, porque a crucificação de nosso Senhor é uma realidade. E nós nos encontramos do outro lado da cruz. É verdade. Bom, eu vou pular uma parte aqui, porque essa parte aqui é longa, então eu já vou para outra parte, por causa que tem outros itens aqui. Tudo que extingue a nossa vida espiritual. É difícil descrever detalhadamente o que é o mundo, mas existe um princípio básico. Tudo que extingue a nossa vida espiritual pertence ao mundo. Agora deixa eu parar um pouquinho aqui, irmãos, e pedir para vocês lerem um versículo comigo. A gente está falando do mundo tipificado pelo Egito, não é? Você sabe qual que é a diferença do pecado do mundo? Usando o exemplo que um irmão deu, o pecado é como uma camiseta branca que você suja e todo mundo vê. O mundo não é como uma sujeira na camiseta branca, ele é como uma estampa colorida. Então, por ser colorido, todo mundo fala, não tem problema. Agora eu queria mostrar para os irmãos, porque o Egito, embora todos os lugares que ele falou, Ur, Sodoma, representem o mundo, mas o Egito é a tipologia mais abrangente do mundo. Tanto é que o livro de Êxodo gasta bastante tempo para mostrar isso para nós. Naquelas 10 pragas do Egito, ele está mostrando a natureza do mundo e como Deus julga o mundo. Então eu queria mostrar para os irmãos uma coisa que para mim serviu de muita ajuda. Para mim, tá? Eu queria repartir com vocês. Vamos lá em Êxodo capítulo 1, vamos ver como que o mundo lidar com o povo de Deus. E como que Deus enxerga o mundo nesse sentido. Porque aqui, como o próprio irmão Timóteo está falando, é difícil descrever o mundo. Como que você vai descrever o mundo? O pecado, você sabe o que é o pecado. 1 João 3 fala que o pecado é a transgressão da lei. Então, ficou contra a lei moral de Deus é pecado. Agora, trabalhar é contra a lei de Deus? Não, mas pode ser mundo. Agora, como é que você sabe que se tornou mundo ou não? Porque, os irmãos estão entendendo? Esse é o ponto. Um irmão pode trabalhar sem que isso seja mundo. Mas isso pode se tornar mundo na experiência dele. E como você sabe o termômetro disso? Então, já que o Egito é a representação melhor de tipologia que a Bíblia estabelece do mundo, é nessa tipologia que a gente vai ter uma luz um pouco melhor se nós olharmos. Então, vamos lá em Êxodo 1, para a gente poder ver como que era a astúcia do Egito. Capítulo 1. Versículo 8. Então se fez levantar no Egito a um rei diferente, que não havia conhecido a José. E disse ao seu povo, certamente o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e forte do que nós. Vamos procedamos contra ele com astúcia. Então, primeiro ponto, astúcia. Não seja que sendo multiplicado, quando chegue uma guerra, una-se com quem nos aborrecem e lute contra nós e se vá desta terra. E lhe impuseram capatazes e trabalhos forçados para que os oprimissem com suas cargas. Quando Deus criou o homem, Deus falou que o homem tinha que se multiplicar, encher a terra e dominar. O homem não deveria ser dominado, ele deveria ter na comunhão com Deus dominar todas as coisas. Mas o princípio do Egito, que é o mundo, na astúcia, não é simplesmente levar você a desobedecer a Deus. É prender você. É tornar você dependente daquilo. Então o termômetro é esse aqui, irmãos. Quando que uma coisa na minha e na sua vida se torna Egito? Quando você não consegue ser livre dela e viver. O trabalho, o mesmo trabalho. 2 irmãos administram fazenda. E para um irmão ele administra isso tranquilamente, para a glória de Deus. Não tem problema nenhum. Isso não compromete a vida de testemunho dele, serviço ao Senhor, o amor aos irmãos, a entrega dele ao Senhor. Essa fazenda para ele é só um deserto. Os irmãos estão entendendo a linguagem? É só uma coisa de passagem. Ele está caminhando rumo ao Senhor, independente do trabalho que ele está tendo. Mas um outro irmão, com a mesma experiência de administrar uma fazenda, aquilo começa a dominar o coração dele. A partir do momento que aquilo vira uma sobrecarga, e que ele não consegue se livrar daquilo se o Senhor pedir, aquilo é mundo.
Isso vale para as coisas grandes que eu estou falando de fazenda aqui, mas vale para o sapato, por exemplo, para o tênis que eu quero comprar. Vale para lazer. Vale para família. Irmãos, tá errado em cuidar da família? Isso é contra a lei de Deus, portanto você pode ver que isso não é pecado de forma explícita. Porque o Senhor manda honrar pai e mãe, o Senhor manda nós amarmos os nossos entes queridos, Ele manda cuidar do próximo. Mas quando essa coisa vira uma astúcia que te prende, você está entendendo? Que leva você a fazer tijolo, que leva você a não conseguir dar um passo em obediência a algo que o Senhor está requerendo. Isso é mundo, na sua experiência. Você pode até falar assim, mas aquele irmão também cuida tão bem da família. Por que eu tenho que... É porque ele não é impedido de seguir o Senhor. Agora você, na sua experiência, está sendo. O termômetro é aqui. Já que o Egito é a melhor tipologia do mundo, a gente tem que aprender com o princípio colocado aqui. O princípio é, domina você? Então é mundo. Domina você? Então é mundo. Pode não ser pecado, mas é mundano. Porque é escravizador. Apaga o seu espírito. Você não tem poder. Ontem eu fiquei alegre que o irmão... como é que é mesmo? Seu nome? Eu? Não, o outro, atrás. Marcelo. Quando eu vim aqui, ele estava com o restaurante. Primeira vez, né? E a gente ficava fazendo toda hora expectativa de ir no restaurante. A primeira coisa que eu vi ele, quando a gente se abraçou, foi, agora eu vou lá comer seu sushi. Ele falou, não vai mais, não, irmão. Falei, por que não? Porque eu fechei o restaurante. Mas por que você fechou o restaurante? Porque tem que buscar Deus, irmão. Tem coisa mais excelente, né? Falei, amém. Sushi que fique pra lá. Tem tanto lugar pra comer sushi? Tanto lugar pra comer sushi? Irmãos, isso é precioso. Ele percebeu na experiência dele. Agora, tem problema ter o restaurante com sushi? Não. É pecado? Não. É um trabalho. Mas como você sabe que isso virou mundo? Deixou de ser deserto, virou Egito. Quando isso te domina. Sabe, parece uma coisa simples, mas nos ajuda tanto, irmãos. Porque não, é difícil essas coisas assim. Se a gente não pegar o princípio estabelecido na Bíblia, a gente não sabe como lidar. Porque não é uma coisa pecaminosa. Então como é que eu vou saber que eu estou sendo mundano? É simples. Apaga a sua vida espiritual. Está impedindo você de se entregar mais, de cumprir exigências que o Senhor tem colocado no seu coração? Então é mundo, irmãos. E graças ao Senhor o irmão foi iluminado. Bendito seja o Senhor. E que Ele tenha liberdade de falar a cada um de nós nas experiências diversas o que tem sido o mundo na experiência de cada um, irmãos. Nesse sentido, comer pode ser mundo, lazer pode ser mundo, família pode ser mundo. E eu posso fazer todas essas coisas sem ser mundo. Vestir pode ser mundo. E pode não ser mundo. Pode ser para a glória de Deus. Então, o princípio do Êxodo, ao falar do Egito, é isso. O faraó disse, usemos de astúcia. E os sobrecarreguemos. Prendeu, virou mundo. Tem Instagram? É pecado? Depende. Pode não, se você vai para pecar, pode ser pecado. Pode não ser pecado, porque você usa para trabalho. Mas se isso também te prende, virou mundo. Pode não ser pecado, mas é mundo. Então é isso que nós temos que pedir ao Senhor, para Ele nos iluminar nisso. O que na nossa experiência apaga a vida do testemunho. Por isso que ele fala aqui, né? É muito difícil de escrever, mas ele tem um princípio básico. Tudo que extingue a vida espiritual pertence ao mundo. O mundo elimina nosso zelo pela oração. Rouba-nos o interesse da leitura da palavra. E impede-nos de testemunhar e proclamar nossa fé diante dos homens. Tudo que nos impede de nos aproximarmos do Senhor e confessarmos que acreditamos nele faz parte do mundo. O mundo é o ambiente que sufoca, que seca uma pessoa. É
qualquer coisa que dissuade o homem de amar e ansiar pelo Senhor de todo o coração. Aqui vemos um princípio muito importante. O mundo reprime a inclinação espiritual que está dentro de nós. Devemos rejeitar tudo que extingue a nossa vida espiritual. O item 4. Qualquer coisa que dê a impressão de que não somos cristãos. Devemos também mencionar nosso relacionamento com outras pessoas. Qualquer atividade ou companheirismo social que nos faça esconder a nossa lâmpada debaixo do alqueire faz parte do mundo. Quantos irmãos por conveniência, por círculos sociais? Mas eu preciso ser mais maneirado. Aqui eu não posso falar. Eu vou perder tal amizade, tal companhia, tal grupo. Muitas amizades, atividades e contatos com pessoas do mundo nos obrigam a esconder a nossa luz. Por estarmos envolvidos com tudo isso, não podemos nos levantar e testemunhar que somos cristãos. Se você se envolver em certas conversas e por cortesia ouvi-las e rir com os incrédulos, sentirá que algo aconteceu por dentro de você. Mesmo que sorria por fora, internamente ele sabe que isso é mundo, mas por fora ele segue. Ele sabe que isso é pecaminosamente mundano, mas não denuncia. Devemos escapar desses tipos de ambiente. Muitos filhos de Deus são lentamente absorvidos pelo mundo devido às diferentes atividades e contatos sociais em que se envolvem. Se quisermos nos separar do mundo, devemos deixar claro que somos cristãos e, ao mesmo tempo, que cuidamos da maneira como falamos e nos comportamos. Se não conseguirmos manter este padrão, é bom lermos o Salmo 1 e refletirmos. Não devemos andar no caminho dos pecadores, nem nos sentar na roda dos escarnecedores. Se andarmos pelo caminho dos pecadores e sentarmos na roda dos escarnecedores, acabaremos como eles. Isso, irmãos, é tão fácil de se iludir disso. Paulo diz uma série de coisas que são enganos autofabricados. Ele fala, não vos enganeis, citando um provérbio da época, mas o Espírito Santo aprovou isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Não, irmão, não tem problema, eu posso estar no meio deles lá, não vai acontecer nada. Vai acontecer, irmão. Fica lá para você ver. Fica lá para ver. Um irmão uma vez deu um exemplo. Suponha que uma pessoa esteja sobre uma plataforma aqui. Aí ele falou, fulano, fica embaixo, ciclano, você é o crente, fica em cima, esse aqui é o incrédulo. Puxem um ao outro. Quem que você acha que vai puxar quem com mais força? Quem está embaixo ou quem está em cima? Quem está embaixo, irmãos. Para quem está em cima, puxar quem está embaixo é muito difícil. Mas para quem está embaixo, derrubar quem está em cima é muito fácil. Porque nós temos que entender que esse mundo é o mundo da inclinação do Sheol, é o mundo da inclinação do pecado. Nós temos uma tendência em nós, que nós temos que exercitar esse corpo, que não é um corpo espiritual ainda, para vencer em ressurreição essas coisas. Mas a tendência natural é o corpo anímico, o corpo natural, o corpo do pecado. Então, o que vai acontecer de facilidade no nosso caso é a inclinação para o mal. Então não existe isso, eu vou estar lá, não vai fazer mal. Vai fazer mal. Fica andando perto da beira do poço, uma hora você cai. Então nós temos que nos separar. E por último ele coloca aqui, ações que crentes fracos desaprovem. Outra característica do mundo são as ações que tropeçam, que fazem tropeçar uma consciência fraca. Os filhos de Deus não deveriam incorrer nelas. Já falamos sobre ações que o mundo considera errado. Examinemos agora o que um jovem cristão acha que não deveria ser feito. Se o incrédulo acredita que não devemos fazer algo, devemos evitá-lo. Caso contrário, perderemos nosso testemunho. Da mesma forma, devemos evitar qualquer atividade que um cristão não aprove, mesmo que seja o mais jovem e mais fraco de todos. Esse é o mandamento bíblico. Não são as palavras de um cristão forte, mas as palavras de um cristão fraco que determinam o que devemos ou não fazer. Possivelmente o que ele acredita ser incorreto ou impróprio não o seja. Contudo, não devemos ser uma pedra de tropeço para os fracos.
Se eles acharem que estamos indo na direção errada, não os faremos tropeçar. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, nem todas, porém, me convêm. Paulo usou a comida como exemplo. Ele disse que se a comida fizesse com que seu irmão caísse, ele nunca mais comeria carne. Isso não é fácil de fazer, porque quem pode abster-se de comer carne para sempre? É claro que Paulo não está sugerindo que paremos de comer carne. Em 1 Timóteo ele afirma claramente que não é certo abster-se de comer carne. No entanto, ele nos mostra que estava disposto a ser extremamente cuidadoso na forma em que se comportava ao comer. Então não tem problema nenhum eu fazer alguma coisa que minha consciência não reprova. Mas talvez, irmãos, dependendo do que está acontecendo, um irmão que tem problema com teve problema com bebidas. E ele sabe que isso fez tanto mal na vida dele. A Bíblia proíbe você tomar vinho? Não, a gente não vai ser aqui que nem as irmãs lá da Inglaterra, né? Que o irmão Gino contou a história. Que as irmãs da Alemanha chegaram, né? E as irmãs da Inglaterra viram as irmãs da Alemanha tomando cerveja. Tomando lá a cevada delas. E aí as irmãs da Alemanha, da Inglaterra ficaram tão tristes. Começaram a chorar e orar pelas irmãs. E choravam tanto que a hora que elas enxugavam o lenço e torciam, as lágrimas delas pingavam nas suas taças de vinho. Enquanto elas choravam pelas irmãs que tomavam cerveja. A gente não vai dizer que é proibido beber, mas a Bíblia proíbe se embriagar. Aí um irmão novo que teve problema, estava adicto à bebida, se converte, e para ele isso é um problema. E é um problema não só de ele ter que evitar para não dar brecha, mas ele acha, pelo mal que fez com ele, que cristão não faz isso. Não deve fazer, porque senão, pela consciência dele, ele acha que todo mundo vai ficar igual. Aí eu que tenho fé madura, discernimento, que é isso? E bebo na frente dele, desrespeitando o limite que a consciência dele pode suportar. Tem problema? Não tem, a Bíblia não proíbe. Mas no caso dele, ou no caso de um pior, irmãos, se ele tem uma fraqueza e ele veio fazer isso, e ele me considera espiritual, ele fala assim, mas então fulano faz. E no caso dele, por causa da fraqueza dele, a hora que ele fizer, ele não vai saber se controlar como eu. Eu me comportei de forma mundana, porque o mundo não liga para essas coisas. O mundo está até vendendo bebida e vendendo à vontade para quem quiser comprar. Mas eu não posso fazer isso por causa tanto da consciência como do nível espiritual desse irmão. Então é nesse sentido que esse comportamento liberal do mundo não deve ser encontrado em nós. Isso é deixar a idolatria, deixar o espírito desse mundo, por causa da obra de fé. A obra de fé, então, lidar com aquela questão negativa, com que eu tenho que me abster e me voltar ao Deus vivo e verdadeiro, irmãos. E como é que eu faço isso? Através da palavra de Deus ser recebida com poder. À medida que a palavra é recebida, a palavra gera em mim a disposição. Se ela é ungida pelo Espírito, de eu, deixando os ídolos, me voltar a Deus, de forma viva e verdadeira. Nós precisamos nos separar. Sem o ponto da separação, não tem como, irmãos. Se nós não vermos que existe o mundo e nós devemos nos separar dele para Deus, a nossa vida espiritual está comprometida. Sim. Que o Senhor, irmãos, ilumine a consciência de cada um, fale ao coração de cada um, mostre para cada um de nós que a fé e que a vida cristã normal depende desse passo básico, para que nós possamos avançar e viver uma vida como agrada o Senhor. Como agrada o Senhor. São coisas simples, mas que se nós não fizermos, nós não temos como avançar. Né? Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que Ele mesmo nos instrua. E que nós possamos ser edificados ainda, irmãos. Que Ele continue falando, ministrando, encontrando em nós acolhimento da palavra. Amém? Então, vamos orar para que o Senhor possa firmar o que é dele no nosso interior. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa cegos. O Senhor é um Deus que fala.
E a tua palavra sempre ajusta todas as coisas. Obrigado porque na tua luz nós vemos a luz. Senhor, e como disse um irmão nosso, a luz sempre mostra como as coisas estão e como elas deveriam estar, Senhor. Sempre que somos iluminados, nós temos uma percepção clara de como as coisas estão e como elas deveriam estar, caso elas não sejam adequadas. Senhor, que a sua luz mostre para nós, em nosso coração, na experiência individual de cada um aqui, Senhor, o que tem sido o mundo na experiência de cada um diante do Senhor. Para que teu Espírito alcance progresso dentro de nós. Para que nós não mascaremos as coisas, para que nós não demos a impressão de que estamos bem e criemos uma idolatria ou uma condição de cativeiro da qual não consigamos sair, Senhor. Nós queremos nos voltar ao Deus vivo e verdadeiro. Nós cremos que o Senhor é o Deus que nos chama para deixarmos o Egito. E queremos deixá-lo em todos os níveis, Senhor, que o Senhor nos apontar. Senhor, por favor, ilumina cada um, Senhor. Faz além do que a fraqueza das palavras colocadas aqui conseguem fazer, Senhor, como palavras meramente humanas, como som humano. Ó Espírito Santo, Espírito do Senhor, toca no coração de cada um, Senhor. Que nós não percamos a glória do tesouro por causa do vaso de barro, Senhor. Mas que o ouro seja aquilo que seja acrescentado em nós. Que seja confirmado que toda a excelência e o poder provém de Deus. Para a glória de Deus. Senhor, nós não queremos nos abster só do pecado. Nós queremos nos abster do que nos cativa também, Senhor. Há muitos ídolos no coração de cada um de nós, que o Senhor requer um abandono e uma separação. Em alguns é a internet, em alguns é o trabalho, nos outros são lazer, investe, Senhor, em modo de conduta, em comportamentos impróprios. Senhor, nos ajuda a nos voltar dos ídolos para Deus, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, Senhor. Nos ajuda a ter claros que se qualquer coisa extingue a nossa vida espiritual, mesmo que não seja pecado, Senhor. É uma demanda do Senhor que nós tratemos com isso. É uma demanda do Senhor que nós possamos, Senhor, superar e vencer. Colocar o cajado na nossa mão, Senhor. O Senhor não espera que o teu sangue nos deixe mais tempo no Egito. O Senhor espera que o sangue aplicado na porta faça com que o cajado seja posto em nossa mão, Senhor. Que nós nos separemos para Ti, Senhor. Fala no coração de cada um. Fala no meu coração, no coração de cada um dos irmãos. O que é que o Teu Espírito tem demandado de cada um? Que seja deixado, que seja abandonado, que seja renunciado, Senhor. Para que o Senhor produza em nós santidade prática, Senhor. Santidade verdadeira. Para que nós não fiquemos falando, Senhor, como se fosse assunto de roda de mesa, mas que haja uma solenidade no nosso coração. Que nós possamos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Sim, Senhor Jesus. Para que o Senhor avance a santificação, Senhor, na nossa vida. A separação daquilo que nos extingue, daquilo que nos oprime, daquilo que nos impede de oferecer um sacrifício de aroma suave a Ti. Nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça isso, Pai. Continue fazendo para a Tua própria glória. Amém, Senhor. Amém.